Já há algum tempo que eu tenho me voltado a um debate bastante polêmico, porém pertinente para o contexto atual, que é a questão da temática do sexo associado ao uso de drogas. Mais especificamente, me volto ao público de homens gays e homens trans. Por que esse debate necessariamente a essa população específica? Porque justamente as pesquisas têm mostrado que os índices e índices negativos relacionados a vício em drogas, entre outras mazelas e outras consequências, têm atingido fortemente o público de homens gays e homens trans. É importante a gente saber que esse debate, por mais que ele é muito específico do campo da saúde mental, e eu não sou um profissional dessa área, por outro lado, enquanto educador, enquanto sujeito político e também cidadão formador, eu busco trazer e chamar a atenção da sociedade para uma questão que tem atingido a população LGBT. Em certo aspecto, sempre demarco que sou um homem gay e também faço questão de informar que sou usuário de aplicativos de relacionamento entre homens. A questão do sexo químico, popularmente conhecido como chemisex ou chemical sex, ela diz respeito ao uso de drogas, como drogas injetáveis, drogas que se ingerem, que são popularmente conhecidas no meio como doces e balas, ou cocaína. E aí é importante a gente estar chamando a atenção, não numa perspectiva de julgamento, associando-se a julgamentos morais numa perspectiva religiosa ou de qualquer tipo de natureza de julgamento. É muito mais uma chamada de atenção, um alarmar à sociedade, do que apontar dedos. Até porque o que está posto em jogo não é o fato do porquê se usa em si, ou proibir o uso em si, até porque as leis já têm previsões a certos tipos de drogas que não são lícitas. O trabalho e o debate aqui se foca na gente pensar como a sociedade pode estar contribuindo para a melhoria desses índices frente a essa população. A gente vê hoje caso de aumento gradativo, vertiginoso, do vício em drogas por conta desse tipo de prática. Normalmente se usa a droga associada ao sexo, o sexo associado à droga, na perspectiva de fortalecer o vigor, de ampliar os prazeres, certo? Mas, ao mesmo tempo, isso acarreta no vício da droga e também traz consigo, paralelamente, o vício em álcool, porque o uso excessivo de drogas, ele também gera o abuso do álcool. Além disso, existem outras questões negativas no campo da saúde mental, como, por exemplo, a ampliação, a potencialização de transtornos psicológicos, psicoses. Muitas vezes essas pessoas já apresentavam certos tipos de transtornos e que vai se acentuando pelo uso da droga. Há também no campo da saúde relatos e pesquisas que comprovam um aumento da disfunção erétil e também questões mais no campo social, que é o endividamento, considerando que o uso de drogas é um uso caro. A prática e o consumo do uso da droga, ela requer uma condição social para a garantia desse estado de vício. E aí, necessariamente, essas mesmas pessoas que se endividam também estão se associando ao risco de serem ameaçadas por agiotas ou por qualquer tipo de profissional que estimule o vício. A exemplo dos garotos de programa. Há relatos diversos de garotos de programas que já estão se especializando na venda dessas drogas, estimulando seus clientes ao vício, porque na medida em que eles estimulam ao vício, eles ampliam os ganhos, as vantagens no exercício da sua profissão. Alguns, inclusive, mantêm o cliente drogado por várias horas, considerando o seu benefício, custo-benefício e o pagamento exatamente numa perspectiva de uma escala de hora. É importante a gente ter o cuidado, porque as redes sociais, entre os LGBTs, sobretudo entre os homens gays, existem padrões estéticos, e muitas vezes esses homens que são considerados homens gays padrão, são justamente os modelos ou exemplos
para o uso de qualquer tipo de droga, como já foi citado aqui. E aí é muito importante a gente ter cuidado com os nossos jovens, adolescentes, de uma forma geral, quando eles se associam a esse tipo de imagem de um homem gay padrão, que é vendível como qualquer outro sujeito na sociedade, qualquer orientação sexual, sobretudo em redes sociais como o Instagram, entre outros. Falando em rede social, alguns aplicativos que são muito específicos de relacionamento entre homens, inclusive trazem uma linguagem muito voltada para esse tipo de uso. Se você, por exemplo, analisar as imagens que estão atrás desse vídeo aí ilustrado, a gente vai ter alguns símbolos, como por exemplo, raio, que faz uma relação com o uso de cocaína, foguetes, anéis, diamantes, entre outros, que se referem a drogas injetáveis, se referem a doces, balas, entre outros tipos de drogas que são consumidas nesse tipo de sexo associado ao uso de drogas. Por mais que a gente também entre no campo de uma discussão, sobretudo por parte de profissionais na área da saúde, em que a gente precisa evitar qualquer tipo de julgamento ou qualquer tipo de impulsionamento para gerar práticas opressoras no sentido de internamentos ou afins. Por outro lado, a gente não pode mais abrir mão e fechar os olhos a uma realidade que está cada vez mais crescente, latente entre LGBTs, sobretudo a população específica de homens gays e homens trans. A gente precisa encarar essa situação como uma situação que requer também o envolvimento e a responsabilização de educadores, da sociedade civil de uma forma geral, sobretudo dos movimentos sociais organizados, especificamente aqueles voltados aos LGBTs. As ONGs, principalmente, e as coordenadorias ou gerências estaduais, municipais, voltadas à diversidade sexual, precisam assumir cada vez mais a responsabilidade com essa questão. Caso contrário, a gente vai ver cada vez mais uma situação em que a população LGBT adoece e que necessariamente pode causar também casos e índices de suicídio ou morte relacionadas a esse tipo ou estado de vício em drogas ou a prática de crimes, seja para obter recursos para manter o vício, ou seja por conta de alteração psíquica que levem a qualquer tipo de práticas contrárias às leis.